Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a mais recente crise militar entre a Ucrânia e a Rússia e que envolveu inclusive a apreensão de navios de guerra ucranianos. Como resposta a isso, Kiev pediu auxílio à OTAN e colocou todas as suas bases militares em alerta máximo. Ontem, domingo, dia 25 de novembro, 2 navios de guerra da marinha ucraniana, acompanhados por um rebocador, foram atacados por navios de guerra russos quando se aproximavam do Estreito de Kerch, uma faixa de mar com 15 quilômetros de largura que separa o Mar de Azov do Mar Negro, ao largo da Crimeia. Os navios russos dispararam tiros de alerta, com alguns disparos atingindo as embarcações, resultando em pelo menos 6 marinheiros feridos. As embarcações foram apreendidas e nesse momento encontram-se ancoradas no porto de Kerch, sob custódia da Rússia. A Ucrânia alega que o destino das 3 embarcações era o porto ucraniano de Mariupol, localizado no Mar de Azov, e que a Rússia tinha sido notificada da passagem desses navios pela área. Mas os russos dizem que não foram informados e que por isso atacaram as embarcações quando as mesmas se aproximaram do estreito. Em seguida, os russos bloquearam o Estreito de Kerch com um navio cargueiro, oficialmente fechando o Mar de Azov, enviando em seguida aviões e helicópteros para patrulhar a área. Com o encerramento desse mar, a Ucrânia fica sem acesso a portos e instalações costeiras na região, o que gerou uma grande onda de críticas em todo o mundo. Para entendermos toda essa crise, temos que recuar até 2010, quando Viktor Yanukovych foi eleito presidente da Ucrânia. Durante a sua campanha, Yanukovych defendeu uma maior aproximação do país com o Ocidente. No entanto, assim que foi eleito, iniciou uma grande aproximação com a Rússia, o que coincidiu com um aumento fenomenal na sua fortuna pessoal. Em 2013, Yanukovych era um dos homens mais ricos da Ucrânia, com negócios obscuros ligados à área do gás natural com a Rússia. Nessa época, Yanukovych foi acusado de assinar contratos fraudulentos com o presidente Putin, garantindo grandes vantagens para a Rússia na exportação de gás natural para a Europa, através de gasodutos que passam pela Ucrânia. Isso gerou um grande descontentamento na sociedade ucraniana, o que levou ao início de grandes e violentas manifestações nas principais cidades, dando início à chamada Revolução Ucraniana de 2014, que resultou em fevereiro daquele ano na deposição de Yanukovych, que fugiu e se exilou em Moscou, onde se encontra até hoje. Menos de uma semana após a fuga de Yanukovych, o presidente russo Vladimir Putin autorizou que forças russas invadissem e anexassem a Crimeia, o que foi feito no dia 27 de fevereiro de 2014, quando soldados russos mascarados e sem as identificações das suas unidades entraram na Crimeia, invadiram e controlaram as estações de rádio e de televisão, tomaram o controle das repartições públicas locais e bloquearam os acessos para a Ucrânia. 2 semanas depois, num referendo feito pela Rússia, cuja legalidade não é aceita por grande parte da comunidade internacional, a Crimeia foi oficialmente anexada por Moscou, resultando numa série de pesadas e fortes sanções contra a Rússia. Pouquíssimos países reconhecem como legítima a anexação russa da Crimeia, como por exemplo as ditaduras de Cuba e da Síria, e os regimes socialistas de Nicolás Maduro na Venezuela e de Evo Morales na Bolívia. Com a União Europeia, os Estados Unidos e muitos países na Ásia-Pacífico condenando publicamente essa anexação, reconhecendo a Crimeia como território sob ocupação estrangeira. E para piorar ainda mais a situação, algumas semanas depois, em março de 2014, a Rússia começou a incentivar, financiar e apoiar grupos separatistas ucranianos pró-russos na região de Donetsk. O objetivo da Rússia com esse movimento é anexar também a parte oriental da Ucrânia, o que resultou numa guerra que já dura 4 anos e que já acumula milhares de mortos entre civis e militares. Com a anexação da Crimeia, o Mar de Azov ficou fechado para o Mar Negro para os navios ucranianos, com o Estreito de Kerch sendo a única porta de acesso. Uma região sob forte controle da Rússia, que nos últimos meses construiu uma ponte na área, condicionando ainda mais o trânsito de embarcações.
E ontem, justamente quando 3 navios ucranianos se aproximavam do Estreito de Kerch rumo ao porto ucraniano de Mariupol, no Mar de Azov, navios russos, alegando violação do seu mar territorial, atacaram e apreenderam as embarcações, ferindo e prendendo as tripulações. A Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, mas as negociações estão avançando muito, e tudo leva a crer que até 2020 o país entrará oficialmente naquela aliança, com negociações também avançando rapidamente para a integração ucraniana na União Europeia, o que parece indicar que a Ucrânia seguirá os mesmos passos de países como a Polônia, que viraram as costas para a Rússia, preferindo uma aproximação maior com o Ocidente. Em resposta a esse ataque, o atual presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, teve hoje uma reunião de emergência com a OTAN e com os seus parceiros militares. As forças armadas ucranianas foram colocadas em alerta máximo e o governo está considerando implantar a lei marcial no país enquanto durar essa crise. A OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia já declararam seu apoio à Ucrânia, exigindo da Rússia a devolução das embarcações, a libertação das tripulações e a garantia da livre circulação de navios ucranianos pelo Estreito de Kerch. Conforme forem surgindo novas informações, irei atualizando as novidades aqui no canal e também no Twitter. Se você procura aquele presente legal ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes. Camisetas, pôsteres, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar.